E o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar o deputado federal André Janones por um suposto esquema de rachadinha. O repórter Emerson Fraga, que está na redação do R7 em Brasília, traz mais detalhes sobre essa investigação. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, e quem representou para que o Ministério Público Federal abrisse essa investigação foi o deputado federal cassado Deltan Dallagnol, lá do Paraná. O André Janones, em áudios divulgados no final do ano passado, supostamente pede para funcionários do gabinete dele devolverem parte do salário recebido pelos cofres públicos ao deputado André Janones. Ele agora deve passar por uma investigação do Ministério Público Federal. É a segunda já aberta. No ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, autorizou que a Procuradoria-Geral da República abrisse uma investigação sobre esse mesmo esquema de rachadinha, suposto esquema, na verdade, de André Janones. E aí agora a investigação vai correr, está em sigilo por enquanto, mas a gente fica acompanhando e todas as informações vão estar disponíveis no r7.com. Importante dizer que o deputado nega qualquer irregularidade, disse que jamais tocou em dinheiro de servidores, mas, entretanto, ele tem uma dívida de mais de R$600 mil que foi contraída durante o período eleitoral aí do ano passado. Ele disse que teve que vender casa, teve que vender carro e também se dispor de bens como previdência privada e poupança para poder arcar com parte desses débitos. A gente vai acompanhar e qualquer informação a gente volta, viu, Renata? Emerson, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenta aí um acordo com o Congresso para que a medida provisória que reonera a folha salarial dos 17 setores que mais empregam no país não seja derrubada. Como estão funcionando as renegociações por aí? Então, Renata, o clima no Congresso, por enquanto, não é nada amigável para o governo, viu? Isso porque a maioria dos líderes partidários que se reuniram nessa semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizaram que querem devolver a medida provisória à presidência da República. Isso significa que a reoneração nem entraria em vigor. Ela está prevista para entrar em vigor em 1º de abril, mas se ela for devolvida, ela sequer entra em vigor. Outra saída seria votar a MP da desoneração, mas rejeitá-la, segundo a maioria dos líderes aí lá do Congresso Nacional. Isso poderia ocorrer caso o presidente do Senado recebesse a MP e colocasse ela em pauta. Ele diz que para isso vai ter antes uma conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, antes de tomar essa decisão, que pode ser de devolver a MP ou de colocá-la em votação. Há ainda uma terceira via, que seria votar apenas parte dessa medida provisória, uma parte que não trata da reoneração, mas sim de outras medidas aí para se chegar ao chamado déficit fiscal zero. Agora, o autor desse projeto de lei da desoneração, Efraim Filho, falou que não tem nada disso, que os parlamentares de qualquer jeito vão recusar, porque é um tipo de enfrentamento que o governo está fazendo com o Congresso se ele resolver tocar essa medida provisória. Já Jorge Cajuru, que é vice-líder do governo no Senado, defendeu essa devolução de parte da MP, mesmo ele sendo aí da base do governo. Então, a questão está complicada aí para o governo. O Carlos Portinho, líder do PL no Senado, chegou a dizer que essa conversa entre o Pacheco e o Haddad, que vai ocorrer na segunda-feira, está prevista para ocorrer na segunda-feira da semana que vem, é apenas formal e que a decisão de devolver a MP já foi tomada. A gente continua acompanhando e mais detalhes, você já sabe, é lá no r7.com. Renata? Agora, falando de outro assunto, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública criou um grupo de trabalho para prevenir o superendividamento da população. Conta pra gente como essa medida vai funcionar. Renata, o governo quer fazer uma medida para compensar aí o crédito na praça, ou seja, ele quer aumentar o crédito do varejo, principalmente na praça. Isso complementa aí o Desenrola Brasil, que é aquele programa de negociação de dívidas do governo federal. Agora foi criado só um grupo de trabalho para ser discutida a medida que vai ser tomada pelo governo para aumentar aí esse crédito na praça, ou seja, para diminuir as dívidas dos brasileiros, incluindo contas de água, de energia, de telefone e parcelas em boletos. Tem 60 dias esse grupo para apresentar um relatório ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo quais são as propostas aí a serem
serem tomadas pelo governo justamente para dividir essas dívidas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 76% das pessoas brasileiras têm dívidas a vencer aí e a maioria delas tem dívida no cartão de crédito. Outras dívidas que têm muita representatividade nesse percentual são dívidas de empréstimo pessoal, prestações de carro e financiamento imobiliário. Segundo o texto da medida que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, criando esse grupo de trabalho, vão poder ser chamados representantes dos bancos, do Ministério Público, também da Defensoria Pública, para discutir aí saídas contra o endividamento da população. A portaria, como eu disse, estimula esse prazo inicial de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e aí nós teremos o resultado desse trabalho que será feito aí em parceria com o Ministério da Fazenda também, viu, Renata? Tá certo, então, Emerson. Muito obrigada pelas informações. Um bom trabalho para você por aí.